Paz do Senhor, povo de Deus. Que bênção, queridos, estarmos aqui mais uma vez, nesse momento, nesse propósito que o Senhor nos submeteu, né, em um propósito maravilhoso. Estamos aqui, dou boas-vindas para vocês que vão entrar aí para assistir esse vídeo, para serem abençoados por essa palavra, né, que o Senhor colocou no meu coração. E, queridos, sejam todos bem-vindos. Entrem, ouçam o que Deus tem para falar com vocês, deixe o seu joinha, deixe, né, o seu comentário e também, sentindo no coração, se inscreva no nosso canal. E estamos começando e vamos compartilhar o Evangelho de Cristo, porque se você deixar seu joinha, você vai estar mostrando, né, o YouTube vai entender que é um conteúdo muito bom e vale a pena compartilhar. E o Evangelho de Cristo nós precisamos compartilhar, né, queridos? Nós nunca perdemos em compartilhar o Evangelho de Cristo. Então é isso, queridos, Deus abençoe. Eu tenho uma palavra para nós, né, que está na Bíblia, né, queridos, está aqui em Mateus, do capítulo 9, né, do versículo 35, né, para nossa meditação hoje, né. Eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas vamos lá, queridos, vamos lá. Jesus tem muito para falar conosco neste dia, amém? Queridos, a palavra do Senhor fala que Jesus Cristo ele percorria por cidades e por aldeias, e por onde ele passava, ali ele ia orando, curando os enfermos, né, libertando pessoas. E Jesus Cristo fazendo esse serviço, esse trabalho, que foi uma das coisas, né, umas das coisas que ele veio fazer enquanto estivesse aqui nesse mundo, além de morrer por nós, ele fez cura, ele fez milagre. E a palavra do Senhor fala que Jesus, ele fazendo esse serviço, ele estando fazendo esses serviços aí, ele avistou uma grande multidão. E aqui que está o foco de toda essa palavra. Jesus Cristo, ele avistou uma multidão. E a Bíblia fala que quando Jesus Cristo, ele avistou essa multidão, ele sentiu piedade, né? Ele sentiu, sabe aquele sentimento que um pai tem pelo seu filho quando vem alguma situação ruim. Assim foi Jesus, porque a palavra diz que Jesus Cristo viu aquela multidão como ovelhas errantes que não tem um pastor. E você sabe que as ovelhas, elas entendem, elas conhecem a voz do seu pastor, então ela é muito bem guiada, muito bem ensinada. E se não tiver um pastor, ela vai ficar pelos pastos, pelas montanhas, errantes, né, queridos? Porque não tem um pastor para guiar, para ouvir, para que elas possam ouvir a sua voz. E assim estava essa multidão, né, errantes como ovelhas. Jesus disse como ovelhas errantes, perdidas, como ovelhas que não têm um pastor. E a Bíblia diz que Jesus sentiu grande compaixão por aquela grande multidão que estava perdidas e errantes por aí. Então ele olha para os seus discípulos e diz para os seus discípulos né, ele disse para os seus discípulos para que os discípulos pudessem rogar, né, ao Senhor da seara, para que pudesse enviar mais ceifeiros para a sua seara. Ele diz para os seus discípulos aqui que grande é a seara, mas poucos são ceifeiros. Não é assim, queridos? E por que isso? Jesus Cristo estava ensinando para os seus discípulos a importância, né, queridos? A importância de nós, todo cristão, semear a palavra de Deus, pregar a palavra de Cristo, né? Porque nós sabemos que Jesus Cristo, ele veio para isso. E se nós fomos levantados também, foi para isso, queridos. E Cristo queria que os discípulos entendessem que uma alma era extremamente importante, né? E que a alma, ela é eterna, né? E uma alma, ela é capaz de passar a sua eternidade no céu ou no inferno. Então, o Cristo estava dizendo isso para os discípulos,
mostrando para eles a importância de eles pregar a palavra, de eles irem e anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra também fica para nós, né? Cristo vem nos ensinando aqui também através desse vídeo aqui, a importância, querido, de nós pregar o evangelho de Cristo, porque uma alma, ela é muitíssimo importante, e almas humanas não são como almas de bichos, de criaturas, não como um cachorro, como um gato, né? A nossa alma, ela é eterna, porque a alma dos animais, ali quando ele se foi, quando ele morreu, ali mesmo acabou, né? O pó vai comer também a sua matéria e acabou ali. Só que nós não, nós somos um corpo que temos uma alma e que possuímos também um espírito. Quando nós saímos dessa terra aqui, o espírito volta para Deus, né? A matéria vai para o chão, para o barro de onde veio, e a nossa alma, querido. E a nossa alma ela precisa ter um destino. E quem vai dar um destino para nossa alma somos nós mesmos, conforme aquilo que nós aprendemos, conforme aquilo que nós fazemos. E conforme o meu comportamento aqui no mundo. Porque tem muitas pessoas, queridos, que estragam com sua vida, né? Bebe muito, fuma muito, prostitui muito, vai pra balada, dorme mal, come mal. E isso faz com que os nossos dias diminuam aqui. Porque nossa alma é eterna. O nosso espírito também é eterno, mas nossa matéria não é eterna, né? A nossa matéria não é eterna. Então, se nós fizermos o contrário do que eu falei aqui agora, se nós cuidarmos do nosso corpo, se nós comermos bem, se nós dormirmos bem, se nós cuidarmos muito bem do nosso corpo, automaticamente também estamos cuidando muito bem da nossa alma. Por quê? Porque o que nós sentimos na alma também reflete no nosso corpo. É por isso que existem muitas pessoas, né, que estão doentes no seu corpo físico, muitas doenças, né, principalmente doenças que mexem com o nosso psicológico, com o nosso estômago, né, que mexe com a questão da tireoide, entre tantas outras enfermidades que são enfermidades que são geradas através também de conforme está a nossa alma, conforme está o nosso psicológico, como nós estamos caminhando, como nós estamos, da forma que nós estamos. Então, o que acontece, queridos? Precisamos cuidar bem tanto do nosso corpo, nossa matéria, como também cuidar muito bem da nossa mente, da nossa alma. Precisamos cuidar muito bem da nossa alma. E Jesus, quando esteve nesse mundo, ele ensinou tudo isso. E ele estava ensinando para os seus discípulos que é importante nós darmos esse remédio aqui para vidas que estão perdidas. Jesus disse que ele sentiu compaixão porque aquelas almas estavam errantes, como ovelhas que não têm pastor. E nós, cristãos, você, cristão, nós precisamos entender que tem muitas vidas por aí que estão vivendo errantes, sem um pastor, sem alguém para instruir, para dizer assim, não, passe por esse caminho aqui, não, aprenda isso aqui, porque isso aqui vai fazer com que você viva um pouco mais, isso aqui vai te desviar do mal, isso aqui vai fazer com que você escape. E não tem nada maior, não tem escape melhor e maior senão a palavra de Cristo, porque ela ensina a gente como viver. Ela nos ensina como servir a Jesus, como nos desviar do mal, como glorificar Jesus Cristo no nosso corpo. Jesus Cristo, não use o vosso corpo como instrumento de iniquidade, né? Mas que nós possamos usar o nosso corpo para a glória de Deus. E quando as pessoas estão precisando, queridos, ter os seus membros, o seu corpo para a glória de Deus, mas muitas pessoas estão usando o seu corpo como templo de iniquidade. E Jesus está dizendo para nós, levantemos, que nós possamos levantar e pregar o evangelho dele, porque o evangelho, só a palavra de Cristo, ela é capaz de transformar uma pessoa. E ele não ser mais um perdido,
não ser mais um perdido como ovelha que não tem pastor. Jesus está dizendo para nós, entenda que assim como eu sou o vosso pastor, essas pessoas também precisam de um pastor e vocês precisam apresentar a mim para elas. Queridos, Jesus está dizendo para você nesse momento, você precisa apresentar Jesus como pastor para essas ovelhas que estão perdidas. Às vezes você vai se deitar e você perde o sono preocupado com aquela pessoa que está lá nas drogas, no álcool, na perdedeira, na perdição. Mas enquanto não coloca a preocupação na frente da oração, ore a Deus e pede a Deus, Senhor, me dá uma estratégia para que eu venha, para que eu venha ter a oportunidade de falar do seu amor para aquela pessoa, né? E isso é muito importante, queridos. E nós temos que entender que essas pessoas que estão lá fora, elas não precisam do nosso julgamento, elas não precisam das nossas marteladas, elas precisam da palavra de Jesus. Então lembre-se, quando você tiver alguém que está ali no absurdo do pecado, não julgue nem condene. Pede a Deus, Senhor, eu quero ser um ceifeiro na sua seara. Me dê uma estratégia para que eu venha pregar para aquela pessoa, para que aquela pessoa venha entender e também conhecer seu evangelho. Jesus conta com você, querido. Jesus conta com você, querida. O tempo está aproximando e a nossa alma, ela é eterna. Jesus está dizendo para nós nesse momento, entenda que as vidas são eternas. Uma alma, ela é eterna. Ela pode passar uma eternidade no céu ou uma eternidade no inferno, né? Às vezes tem muitas esposas, né, que querem ganhar seus maridos para Jesus, mas elas não conseguem buscar a Jesus uma estratégia. Acha que reclamando, xingando, impondo limites, né? Que todo relacionamento realmente tem que ter limites, tem que ter todo uma combinação ali entre o casal, isso sim, e tem que ter limites mesmo, que são de palavras, de comportamento, dentro desse quesito que eu estou dizendo, tem que ter limites mesmo, mas às vezes, muitas mulheres, elas impõem, né, e brigam, xingam, vão dormir brigados com seu marido que não é cristão, né, e é isso que o marido não entende, por que a pessoa é evangélica, que disse servir a Deus e consegue dormir, né, de costas virado um para o outro. Então isso não entra na cabeça de uma pessoa que não serve a Jesus. Então a gente precisa, queridos, ao invés de jogar para lá, a gente precisa abraçar. Jesus poderia dizer assim, olha, raça de víbora, olha a situação como estão assim porque são pecadores. Não, a Bíblia diz que Jesus Cristo sentiu piedade. Jesus Cristo sentiu piedade. E ele vira para os seus discípulos, né? E ele diz, então disse aos seus discípulos, a seara realmente é grande, mas poucos são os seus ceifeiros. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos. A seara quer dizer o quê? O campo de pessoas precisando é grande, né? Muito trabalho tem, né? O campo é muito grande, tem espaço para muitos trabalhadores, mas poucos são ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Cristo está dizendo, em meu evangelho, tem espaço para milhares que quiserem entrar, que quiserem trabalhar, que quiserem ganhar almas, que quiserem ser intercessores, que querem ser palestrante, ensinantes. Existe uma série de coisas que nós podemos ser dentro do evangelho. Aí ele diz assim, mas são poucos. Ele está dizendo que são poucos os que estão preparados, são poucos que se preparam, que busca estudar para a Bíblia, que busca interceder por alguém, que busca fazer algo que vai contribuir para o evangelho, são poucos. Mas ainda a seara tem como se alistar mais pessoas, mais trabalhadores, né? Ele disse, rogai ao Senhor da seara, para que mande mais ceifeiros. Ele está nos ensinando, está dizendo para nós, se vocês orarem e dizer, Senhor, levante mais pessoas capacitadas, levante mais pessoas que queiram, não pessoas intelectuais, mas pessoas que queiram, para ir para a sua seara, para trabalhar para ti. E Ele vai enviar.
Então, para você que está dentro da sua casa, você pode dizer assim: eu sou o único cristão que tem aqui, eu sou a única pessoa evangélica que tem dentro dessa casa. Você é uma ceifeira, você é um ceifeiro que pode rogar ao Senhor da seara para levantar mais ceifeiros dentro da sua casa. E agora não é somente sua casa que vai ser evangelizada, mas também milhares e milhares de pessoas a partir de você, a partir de sua família. É isso que Jesus ele quer de nós. Às vezes nós ficamos preocupados à toa e quebrando com a cabeça. Mas eu estou tão preocupado com aquela pessoa que está ali passando necessidade. Então levante você, faz uma arrecadação. Leve para alguém que está passando necessidade. Eu estou tão preocupado com esse frio. Pessoas que estão se sentindo frio. Faz uma arrecadação de cobertores, de lençóis. E faz um grupo de pessoas. Vai lá, leva para aquelas pessoas que estão precisando. Isso é obra de Deus, né? E tem pessoas, às vezes, que tá passando fome. E nós ficamos tão preocupados em só ir lá e colocar imposições sobre as pessoas, né? Um jugo a ponto que eles não podem suportar. Nem Jesus fez isso conosco. Nós precisamos ir lá, sondar e ver qual a necessidade daquelas pessoas. Né? Visitar um enfermo, visitar uma pessoa no hospital, visitar uma pessoa, né, que está precisando de um socorro. Então isso é obra de Deus, né, queridos? Então que nós possamos aproveitar nosso tempo aqui nessa terra e fazer um pouquinho para Jesus Cristo. Eu digo para os irmãos que eu estou iniciando aqui agora no YouTube. Jesus Cristo, eu me lembro que quando Jesus falou comigo para eu poder abrir esse canal, para que eu pudesse transmitir a palavra dele, eu achei estranho, porque de primeira mão você pensa logo o que é coisa da sua cabeça, só que Deus vai confirmando e vai levantando pessoas assim que você nem nunca viu em sua vida, e vai fazendo, vai movendo uma coisa aqui, movendo uma coisa ali, e eu ficava assim, meu Deus, eu ficava numa resistência, porque eu achava que eu precisava mudar muita coisa para depois entrar aqui nessa plataforma e pregar essa palavra, só que Jesus Cristo, ele me deu uma visão que eu só ouvia alguém falar de Jesus e falava com a veemência, E eu só escutava a voz daquela pessoa, não conseguia ver o rosto daquela pessoa, mas eu conhecia a voz daquela pessoa na visão. E eu dizia assim, meu Deus, olha como essa pessoa tem falado de Cristo, tem contado comigo, e eu estou aqui parada sem fazer nada. Então, naquele momento, Jesus Cristo falou comigo, que ele me deu essa plataforma para eu poder pregar a palavra dele, para levar o evangelho dele, para quem quer que alcance nesse YouTube. E eu estava parada, não estava fazendo nada. Queridos, o inimigo ele é sujo, ele vai lutar com todas as forças para a gente poder não fazer aquilo que Jesus quer que nós façamos. E eu digo para vocês, de alguma forma Deus colocou alguém e eu consegui aqui fazer esse canal, Deus usou uma pessoa para poder me abençoar, me ajudando aqui na abertura desse canal. E mesmo assim, depois de ter feito o canal, eu fiquei por muito tempo sem postar nenhum vídeo. O inimigo lutou na área da enfermidade contra a minha vida, lançando enfermidades, tantos problemas, né? E ele tenta atingir nossa mente, porque ele sabe que isso aqui é o nosso coração. Quando a Bíblia fala sobre o coração, é sobre a nossa mente. Não é esse coração aqui que bombardeia o sangue. É isso aqui que é o nosso coração. Porque é daqui que procede tudo. Procede o bem, procede o mal, os pensamentos bons, os pensamentos ruins. Então Jesus, ele fala para nós protegermos a nossa mente, o nosso coração. Mas quando ele fala sobre o nosso coração, não é aqui, ele é aqui. Porque o inimigo, ele não conhece nosso coração. Nem nós mesmos conhecemos nosso coração. Mas o inimigo, ele não sabe o que se passa aqui. Então ele vai bombardear aquilo que ele não conhece. Para que a gente não venha dar os frutos que a gente precisa dar. Então muitas vezes o inimigo, ele tenta neutralizar a gente para a gente não falar do amor de Jesus. Para a gente poder não pregar o evangelho de Cristo. Ele tenta lançar tanto bombardeio. Mas eu não consigo. Mas eu tenho vergonha. Mas e eu tenho uma limitação, e tem essa limitação, e tem isso, tem aquilo. Não é seus pensamentos. Isso é o inimigo lançando contra a sua mente, para que você venha ficar ali dentro daquela bolha, sem conseguir sair nem para um lado nem para o outro. Eu me sentia assim, eu estava desse jeito. Mas um dia eu tomei uma decisão. E não tem muito tempo eu tomei uma decisão, disse não, eu vou fazer aquilo que Jesus Cristo me mandou fazer.
E eu estou aqui, irmãos, tirando toda e qualquer vergonha, e não importa o defeito, não importa o que tenha, não importa. Sabe qual é o importante? É a gente ser obediente à voz de Deus. Porque o que as pessoas precisam não é da nossa boa aparência, da nossa boa performance, da nossa forma belíssima de expressar. Jesus Cristo, as pessoas precisam da palavra. Se você tem a palavra, dê a palavra para essas pessoas. Tá entendendo, queridos? Nós precisamos muito bem, estar muito bem, principalmente a gente mulher, nós mulheres, e estar muito bem na aparência. Nós temos que nos arrumar, ser belas mulheres, principalmente para as mulheres, né? Independente, sejam mais velhas, sejam mais novas, não importa. Nós precisamos mesmo nos arrumar, nos sentirmos bem, estar em boa forma. Mas entenda uma coisa, não deixe que o seu pensamento negativo de que você não consegue, você não sabe falar, ou que a sua forma, sua fisionomia não condiz muito bem para o YouTube. Não, isso é uma limitação que não é sua e que você não tem. Isso é o adversário que tenta contra nós para que a gente possa não progredir, mas regredir. E Jesus não nos chamou para regredir, Ele nos chamou para prosseguir, para multiplicar como os talentos. Não é assim, queridos? Então entenda, tem muitas pessoas que estão precisando de você. Só de você abrir aqui, ó, o YouTube, você pode dizer assim, mas eu não tenho um canal e não tenho esse espaço aqui para poder fazer esse tipo de coisa. Mas você pode fazer no lugar onde você está. Ajude alguém com a palavra, ajude alguém de alguma forma, dê uma instrução, dê um jeitinho, mas ajude alguém do seu lado. Ou se você tem já o canal, mas não tem coragem de falar, ore a Deus, quebre esse mal e corra, porque o tempo está muito próximo. Os dias estão chegando e nós precisamos entender, você precisa entender, eu também, que a nossa alma, que a alma das pessoas, ela é eterna. E ela é capaz de passar a eternidade no céu ou no inferno. Tem muitas pessoas hoje, né, queridos, que poderiam estar no céu, mas quando faltou alguma coisa, né, queridos, por um triz, por uma coisinha, essas pessoas perderam. Mas também existem pessoas hoje que estão na glória, estão com Jesus, porque por causa de um momento, de uma palavra que alguém falou, essas pessoas olhou para Jesus. E quando partiu em Cristo Jesus, estão vivendo a eternidade com o Senhor. Então a palavra de hoje é: não fique se martirizando e nem se preocupando sem frutos, mas que o seu anseio venha gerar frutos, que o seu anseio venha gerar frutos para o Senhor, para o reino de Deus. Tá bom, queridos? Então essa é a palavra. Sim, invista no Evangelho, invista em você, procure buscar mais, lê mais a Bíblia, lê outros livros, busque mais, se aperfeiçoe mais, ore mais, jejue também, porque isso ajuda demais, queridos. Isso nos desprende de uma maneira que a gente não consegue ver barreiras para fazer aquilo que Jesus quer que nós façamos. Isso aqui poderia ser uma barreira para mim, e por momentos foi, mas depois, porque isso não depende só de Deus. Deus dá o conteúdo, Deus dá a plataforma, Deus dá a forma, Deus dá o jeito, mas a decisão vem daqui, ó. Eu quero fazer? Eu vou fazer? Ou eu não vou fazer? E aí? Fica a seu critério. Só que Jesus conta com você. Ele conta comigo. E enquanto nós estamos aqui pensando se fazemos ou se não fazemos, almas estão perecendo. Porque todos os dias milhares e milhares de almas descem à sepultura. E como elas descem? Com Jesus ou sem Jesus? Para a eternidade com Deus ou para a eternidade sem Deus? Aí é que tá, queridos. Jesus se preocupou com as ovelhas. Jesus se preocupou com a humanidade. É tanto que ele veio, morreu por nós. E nós precisamos nos preocupar. Nós não estamos aqui só para comer, beber e dormir e viver nossa vida como se nada fosse acontecer. Não, nós estamos aqui para um propósito, querido. E quem sabe o seu propósito é semear a palavra de Deus, né? Porque existem várias formas que Cristo nos usa aqui nessa terra, né? Nos usa como mulher, como esposa, como mãe, como uma auxiliadora de alguma coisa, e como pregador, como um evangelista, como um missionário, um pastor. Existem várias formas
ou você pode ficar no seu canto e fazer a obra, ou você vai viajar fazer a obra de Deus, ou você prega onde você está, ou você usa essa plataforma aqui para ministrar a palavra do Senhor. Existem várias maneiras que nós podemos usar para propagar o Evangelho de Cristo. Então fica essa mensagem para nós. Esse é o tempo. Essa é a hora, esse é o tempo, essa é a hora. Não demore mais, não procure mais desculpas, tá? Faça, só comece. Porque foi assim comigo, eu procurei começar. Depois que a gente começa, vergonha vai embora, queridos, dificuldades vão embora, você não consegue ver mais barreira na sua frente, o que vier você também, no nome de Jesus, você quebra e está derrotado pelo sangue de Jesus, e pessoas são alcançadas. As pessoas são de valor. Jesus morreu por todos nós. Não foi só por nós cristãos, mas foi por todos, queridos, por católicos, por espíritas, por macumbeiros, feiticeiros, idólatras. Jesus morreu por todos. Então, que nós possamos pregar o Evangelho de Cristo com amor, queridos, com amor, com decência, sem estragar com ninguém, sem brigar com ninguém, porque o Evangelho de Cristo não é nem por força nem por violência, né, queridos? Mas que nós possamos fazer da forma que Jesus se agrade, da forma que as pessoas vão correr para os braços de Jesus. Vamos apresentar Jesus, é o que as pessoas precisam. Vamos apresentar Jesus. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe, fique com essa palavra, com essa mensagem para o seu coração, em nome de Jesus.